Vamos para mais uma leitura. Agora é o capítulo 27, penúltimo capítulo do Evangelho de Jesus segundo São Mateus. Tradução da Bíblia Viva. Vamos lá. Quando amanheceu, os sacerdotes principais e os líderes religiosos reuniram-se outra vez para discutir a maneira de convencer o governo romano a sentenciar Jesus à morte. Então eles mandaram Jesus amarrado a Pilatos, o governador romano. Quando Judas, o traidor, viu que Jesus tinha sido condenado à morte, ficou com muito remorso pelo que tinha feito e trouxe de volta o dinheiro aos sacerdotes principais e aos outros líderes religiosos. Eu pequei, pois traí um homem inocente, disse ele. O problema é seu, responderam eles. Então ele atirou o dinheiro no chão do templo, saiu e foi enforcar-se. Os sacerdotes principais ajuntaram as moedas. Não podemos pôr o dinheiro na coleta, porque é contra as nossas leis aceitar dinheiro pago por assassinato. Eles discutiram a questão e finalmente decidiram comprar certo campo onde o barro era usado pelos oleiros e transformá-lo num cemitério para os estrangeiros que morressem em Jerusalém. Por isso o cemitério se chama o Campo de Sangue até o dia de hoje, e isto cumpriu a profecia de Jeremias que diz: Tomaram as 30 peças de prata, preço pelo qual ele foi avaliado pelo povo de Israel, e compraram o Campo dos Oleiros, como o Senhor me orientou. Agora Jesus estava de pé diante de Pilatos, o governador romano. Você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe o governador. Jesus respondeu: O Senhor é que está dizendo. Mas quando os sacerdotes principais e os outros líderes religiosos fizeram numerosas acusações contra ele, Jesus ficou calado. Você não ouve o que eles estão fazendo contra você? Perguntou Pilatos. Mas Jesus não disse nada para a surpresa do governador. Ora, o governador tinha o costume de todo ano, durante a celebração da Páscoa, soltar um prisioneiro judeu escolhido pela multidão. Nesse ano estava preso um criminoso muito conhecido chamado Barrabás, e quando o povo se reuniu diante da casa de Pilatos naquela manhã, ele perguntou: Quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Pois ele sabia muito bem que os líderes dos judeus tinham prendido Jesus por inveja. Nesse momento, enquanto Pilatos estava presidindo o tribunal, a esposa dele mandou-lhe este recado: Deixe esse homem bom em paz, porque na noite passada eu tive um pesadelo com ele. Enquanto isso, os sacerdotes principais e os oficiais religiosos convenceram o povo a pedir a liberdade de Barrabás e a morte de Jesus. Então, quando o governador perguntou outra vez: Qual destes dois eu devo soltar para vocês? A multidão respondeu gritando: Barrabás. E que farei de Jesus chamado Cristo? Perguntou Pilatos. Eles gritaram: Crucifique-o. Por quê? Que crime ele cometeu? Porém, eles continuaram gritando: Crucifique, crucifique. Quando Pilatos viu que não estava chegando a resultado algum e que começava a se formar uma confusão, mandou buscar uma bacia d'água e lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Eu estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é de vocês. E a multidão gritou: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou-lhes Barrabás. Depois mandou chicotear Jesus e o entregou aos soldados romanos para que fosse crucificado. Mas primeiro os soldados levaram Jesus para o pátio do quartel e chamaram a tropa toda. Tiraram-lhe a roupa e vestiram-lhe um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Depois puseram-lhe uma vara na mão direita, como se fosse um cetro, e se ajoelharam diante dele, em sinal de zombaria. Salve, rei dos judeus, gritavam eles, e cuspiam nele. Tomavam a vara da mão dele e batiam com ela na cabeça dele. Depois da zombaria, eles tiraram o manto e o vestiram novamente com as suas próprias roupas, e aí o levaram para fora a fim de crucificá-lo. Quando estavam a caminho do lugar de execução, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, e o forçaram a carregar a cruz de Jesus. Então saíram para o lugar conhecido como Gólgota, Monte da Caveira, onde os soldados lhe deram para beber vinho para aliviar a dor, mas depois de prová-lo, rejeitou-o. Depois da crucificação, os soldados tiraram a sorte para dividir entre si as roupas dele.
Então sentaram-se em volta e ficaram montando guarda enquanto ele estava pendurado ali. E puseram uma tabuleta por cima da sua cabeça com a acusação feita contra ele: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. 2 assaltantes foram também crucificados ali, um à sua direita e outro à sua esquerda, e o povo que passava dirigia-lhe ofensas, sacudindo a cabeça para ele. Eles diziam: Você pode destruir o templo e construí-lo outra vez em 3 dias, não é? Ora, desça da cruz e salve sua vida, se é o Filho de Deus. E os sacerdotes principais e os mestres da lei também zombavam dele. Ele salvou os outros, mas não pode salvar-se a si mesmo, caçoavam. Então ele é o rei de Israel? Pois desça da cruz e nós creremos nele. Ele confiou em Deus. Deus que mostre sua aprovação a ele, livrando-o. Ele não disse, sou filho de Deus? E os assaltantes que haviam sido crucificados com ele também lhe faziam as mesmas acusações. Naquela tarde, a terra inteira ficou escura durante 3 horas, desde o meio-dia até as 3 da tarde. Perto das 3 horas, Jesus clamou: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que o Senhor me abandonou? Alguns dos que estavam presentes ouviram isso e disseram: Ele está chamando Elias. Um deles correu e ensopou uma esponja com vinho azedo, pôs numa vara e suspendeu-a para que ele bebesse. Mas os outros diziam: Deixe-o sozinho, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus clamou outra vez, entregou o espírito e morreu. Naquele mesmo instante, a cortina que separava o lugar santíssimo do templo foi rasgada de cima até embaixo. A terra estremeceu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitos homens e mulheres piedosos que tinham morrido ressuscitaram. E saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, entraram em Jerusalém e lá apareceram a muita gente. Os soldados da crucificação e o centurião tiveram muito medo do terremoto e de tudo o que aconteceu e exclamaram: Verdadeiramente este era o Filho de Deus. E muitas mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus para cuidar dele olhavam de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Quando anoitecia, um homem rico de Arimateia, chamado José, um dos seguidores de Jesus, foi a Pilatos e pediu o corpo dele. Pilatos deu ordem para que fosse entregue a ele. José pegou o corpo, enrolou-o num lençol limpo de linho e o colocou no seu próprio túmulo aberto havia pouco tempo na rocha. Quando foi embora, rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo. Tanto Maria Madalena como a outra Maria estavam sentadas ali, perto, em frente ao túmulo. No dia seguinte, no encerramento do primeiro dia das cerimônias da Páscoa, os sacerdotes principais e os fariseus foram a Pilatos e lhe disseram: Senhor, aquele mentiroso, enquanto ainda estava vivo, disse: Depois de 3 dias ressuscitarei. Portanto, pedimos que o Senhor guarde o túmulo até o 3º dia, para que os discípulos dele não venham roubar o seu corpo e depois digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Se isto acontecer, nós estaremos em pior situação do que antes. Levem um destacamento, disse-lhes Pilatos. Guardem o sepulcro como acharem melhor. Assim eles lacraram a pedra e puseram guardas para proteger o túmulo contra qualquer pessoa que ali aparecesse.